Fala, minha gente! Oi, como vai você? Eu vou falar Tudo bem? então. Muito boa tarde, nessa segunda-feira, com cheiro de férias. Coisa boa, hein? Se aproximando, um grande momento aí, esperado por muitos, né? O momento das férias. Outros não vão sair de férias ainda. Mas o vai e vem tá intenso, né? já. Tá intenso. Final de semana, o aeroporto tava... Uau! Muita gente. Vou falar em aeroporto. Ontem eu tomei um voo de Belém, vindo para São Paulo de volta. Fiz um bate-volta para Cará, no Pará. Beijo para vocês, meus amores. E aí, 1h e eu fiz essa pergunta. Gente, eu preciso de férias, não preciso? Preciso de férias. Ah, meus amores, coisa muito boa. Mas olha só, vamos apresentar o tema do programa de hoje. Vamos falar sobre... Aposto que você precisa de férias. Você aposta nisso? E você perde dinheiro nisso ou ganha dinheiro com isso? Se fosse apostar, já ganharia, né? Deve que para apostar você precisa já ter algum dinheiro, né? Não tendo, não sabe o que faz. Vamos falar então sobre apostas, jogos de azar, podemos dizer assim? Pois é, olha só para entender, de acordo com a publicação de um panorama político 2024, apostas esportivas, golpes digitais e endividamento, 13% dos brasileiros com 16 anos ou mais, equivalente a 22,13 milhões de pessoas, declararam ter participado de esses jogos de apostas aí, endividamentos altos, e tem pessoas que até, já ouvi vários casos próximos, de pessoas que até tiraram a própria vida depois de perder tudo, acabaram tirando a própria vida também por causa de jogos. Acontece que tem uma fomentação desse tema nos dias atuais, né? Em busca de recursos, impostos, valerá a pena expor a população a jogos de azar com esse risco tão grande já previsto, já visto? Sim, agora virou um caso de saúde pública. E aí a grande questão que a gente precisa é, já que ninguém está te protegendo, você precisa se proteger. Exatamente. Não conte com o outro, né? Nós estamos falando de grandes forças, só que quem está suando para ganhar o salário, para manter uma família e lutando para manter a saúde emocional, você é o primeiro responsável pela sua existência. Então a gente precisa colocar o assunto à mesa, né? E aí? Verdade. E vem de muitas ilusões, né? Ah, mas fulano ganhou, tal, eu vou ganhar. Ou às vezes ganhou um pouquinho ali e continua naquela. Não, agora eu vou ganhar mais. É agora. Talvez eu ganhei um guarda-chuva no sorteio. Eu sou ruim para ganhar. Aquele que bate o vento de baixo para cima e ficou só a carcaça. Já era. Eu fico pensando ainda se esse tema, ele tem essa validade no meio cristão. Será que nós vamos encontrar cristãos apostando, jogando... Fazendo uma fezinha, exatamente. Vamos tratar disso por aqui também. Vamos às perguntas de hoje, aliás, as notícias de hoje no hashtag com Lucas Nascimento, já está por aqui? Já estou por aqui, muito boa tarde para vocês. Boa tarde. Muito boa tarde para você também de casa, sempre ligado com a gente, inclusive falando sobre este universo das apostas. Isso é uma pesquisa falando sobre que os golpes que se tinham nos bancos também estão se tornando comum agora nesse universo online. As suas contas que acabam sendo vulneráveis ali, a venda de algumas contas, seu nome é clonado para que outras pessoas consigam fazer apostas utilizando a sua identidade. Vou falar um pouco sobre isso e também vou falar como que isso é resolvido, quem aposta, como que ele faz a divisão do dinheiro. Ele tira de algum lugar, ele tira de uma poupança, algum fundo ali que ele tinha de emergência. Vou trazer esse panorama que foi feita uma pesquisa, entrevistou 2.008 pessoas, pegando os últimos 12 meses e como que aquilo foi dividido. Daqui a pouco eu trago um panorama para a gente poder entender mais sobre essa temática. Legal, Luquinhas. E temos também um especialista, ele que é psicólogo e também trata dessa área de vícios, né? Dependência. E isso com a gente aqui para falar sobre esse tema também, Newton Campos, está aí já aparecendo na tela. Ele que tem também, né, o seu canal no YouTube, onde fala sobre diversos assuntos, dentre esses, esse assunto também. E muito mais a gente vai conversar hoje por aqui, né? Sim, temos outros convidados passando pelo seu Entre Família. Pausa bem rapidinho, já estamos de volta com você. Até já. Vamos lá, Entre Família, por aqui na sua tarde de segunda-feira. Segundou, minha gente. Início de uma semana de trabalho para muitos, outros ontem mesmo, né? Já voltaram aí às atividades. E o Entre Família de volta por aqui na tela da TV Novo Tempo. E deixa eu já aproveitar esse 16 de dezembro para falar para o meu amor, o amor da minha vida, a minha linda. Hoje fazendo 17 anos de casamento da Leide. Olha aí, pastora Leide. Ele saiu daqui da Novo Tempo, você vai. Aí vou almoçar com meu amor. Ah, coisa boa, Eliane. Beijo, te amo, viu? Obrigado por esses 17 anos aí. Até como ela colocou na publicação lá, né?
Não é perfeito, né? O casamento não é perfeito, mas... Sério? Mas a gente tem aprendido juntos, né? Cada vez mais aprendendo, crescendo juntos, e aquela parceria, né? Um cai, o outro levanta, e assim a gente vai, né? Beijo, te amo. Lindo casal, linda família, parabéns. Parabéns, Abinal, 17 anos, ano que vem, maioridade nesse casamento aí. Rapaz, olha isso. Mas não vai se independer não, né? Não. Continua assim, interdependentes. Amores, como já dissemos, o tema de hoje é jogo de azar. Jogo do tigrinho, os jogos todos que vão aparecendo aí, pulando nas suas telinhas, convencendo você a ganhar um dinheirinho fácil. O que será que está por trás desse desejo alimentado de ganhar dinheiro fácil, no desespero, né? O que pode ser? Mesmo, Darley, de Pastor Aleixo, você de casa, né? Final de ano, tem alguns bolões aí que a galera faz, né? E, não, agora é hora de fazer aquela fezinha e tal. E muita gente joga e olha lá, e milhões e milhões e milhões. Ah, se eu ganhar, e já começa a fazer planos, né? E já vai sonhando com aquilo e vai criando expectativas. Não, porque eu vou ganhar, ó, se eu ganhar, vou ajudar fulano, ciclano. Aí já vem, né, os parentes. Não, para aquele parente lá não vou dar nada, não. Aquele lá não soma para minha vida. E vai fazendo planos e quando vê que não ganha, se frustra também, com algo que nem é dele, nem estava lá, nem nada, né? O que você pensa? O que dizer disso? Dos jogos e as tentações? Responde pra gente no 983-1502-49. Esperamos você. Estamos ao vivo, hein? Mas tem notícias sobre isso, é muito interessante a gente começar a pensar como que as coisas estão se desenvolvendo ao redor de nós, porque não dá pra gente não lidar com as bets por aí, né? Eu acho que o Lucas também vai trazer um pouco disso pra gente refletir no hashtag depois da vinheta. Uma pesquisa do Serasa Experian revelou que entre os brasileiros que realizaram alguma aposta online no último ano, apenas 1 em cada 10 disseram ter vítimas de algum golpe. Só que esse número aumenta 3 vezes entre os apostadores mais frequentes. E desses, 31% disseram ter sofrido fraudes. E o vazamento de informações pessoais e bancárias e acesso indevido a contas são os problemas mais comuns. Olha só, entre aqueles que já foram vítimas de fraudes em sites e aplicativos que oferecem apostas ou jogos de azar online, 1/5 teve as informações pessoais usadas para a criação de uma conta nova usando ali o seu mesmo nome. E o principal golpe é o uso de dados de forma indevida e a invasão de contas. E isso é uma prática comum que existe no mercado e a compra de contas negativadas. A pesquisa foi feita durante o mês de agosto e entrevistou 2.008 pessoas que fizeram apostas esportivas em sites ou aplicativos nos últimos 12 meses anteriores em todas as regiões do Brasil e com pessoas maiores de 18 anos. O estudo também mostrou que um outro lado da prática, em que o retorno financeiro e não o entretenimento acaba sendo a principal motivação da metade dos brasileiros na classe C e D. Já entre os mais ricos, a porcentagem é de 34%. A pesquisa ainda indicou que 10% dos brasileiros com renda menor exageram a atividade como investimento. Eles enxergam assim. Agora tem um outro questionamento sobre o que fazem com o dinheiro. Eles acabam ganhando 31% e apostam novamente. Então recebeu, pegou aquele montante e aposta novamente. Isso 31%. Já 29% disseram que usam o dinheiro para pagar alguma dívida. Então conseguiu um valor, eles vão pagar alguma dívida. Só que nisso tudo, o estudo também mapeou de onde vem esse dinheiro que é utilizado. E aí eu vou compartilhar com você. Então, essa própria pesquisa do Serasa Experian, ele acabou falando algumas porcentagens aqui, como, por exemplo, 51% ele separa parte do seu salário. Então, ele já tem planejado algum montante daquilo para fazer esse tipo de aposta. Já 23% reduz ou elimina algum gasto ali do seu mês, já também pensando nisso. Já utilizou, vou comprar menos isso aqui no mercado ou algum outro tipo de entretenimento, ele já para de utilizar para conseguir fazer o seu jogo de aposta. 23% eles retiram seus recursos da poupança ou algum outro fundo de investimento que a gente pensa que é utilizado para alguma emergência. Então, eles vão ali naquela fonte, retiram esse dinheiro para que seja realizada ali a sua aposta.
E continuando com algumas porcentagens aqui dessa pesquisa, 31% desses 23 que retiram esse dinheiro de algum fundo de investimento, de algum fundo emergencial, eles utilizam para fazer aposta que pertencentes ali à geração Z. Então esse montante aqui é uma pesquisa feita pela Serasa Experian e que deu esse resultado. E a pesquisa também mediu o impacto no bem-estar e saúde. E 6 em cada 10 entrevistados disseram que não sentiram prejuízos, enquanto 20% dizem deixar a saúde em segundo plano após começar a fazer as suas apostas. Já outros participantes da pesquisa não souberam responder a esse questionamento sobre como enxerga a aposta dentro da sua saúde. A gente viu que há um desenvolvimento gigantesco. Então, a gente tem no Brasil, historicamente, uma relação com jogos de azar. A gente tem até ditos populares, né? Deus zebra, coisas desse tipo. Só que mais que a popularização, a legalização, uma regulamentação aparentemente feita às pressas também, e um olho que se vê nesse montante de recurso, o nível de exposição está gigantesco. É muita exposição. Se você conseguir assistir um jogo de futebol, você não consegue mais fazer isso sem estar exposto a esse tipo de aposta. É um avanço novo sobre uma modalidade antiga. E há que se ter, repito, um enorme cuidado. E quando a tese envolve questão de apostas, né, para surgirem fraudes é até mais fácil, né? Para manipular de uma forma ou de outra para que alguém possa se beneficiar daquilo, possa ganhar. Isso e até a concepção de fraude, porque se a gente pegar uma boa parte delas, o que está sendo considerado hoje fraudulento, ela é uma determinação não tão assim fixa, porque tem muita coisa que antes que era fraude até que alguém falar que não é. E a questão é quem está perdendo. É verdade. Quem está perdendo? Porque essencialmente pode não ser fraudulento, mas é essencialmente uma atividade injusta. A máquina sempre vai ganhar. A máquina sempre ganha. Sempre. Não é um jogo equilibrado. Claro que não. A despeito de ser legal. Pois é, e até quando se legaliza jogos como esses, que até então não era legalizado? Quando se legaliza, quais são os riscos maiores que se corre disso? Benefícios e vantagens para um governo que às vezes faz uma liberação dessa? Claramente, não precisa nem discutir muito, você tem um recolhimento de impostos. Então você tem o trânsito, uma atividade que ela é taxada. Mas a gente vai perceber historicamente que no mundo isso nunca foi uma discussão fechada. Então, com o passar do tempo, em muitos lugares no mundo, você vai perceber que há prejuízos enormes depois. E a gente agora colocou isso na superfície, e nós vamos falar no programa, tem uma questão de saúde muito forte envolvida. E quando a gente fala disso, há que se ter cuidado por causa da exposição. Então, você tem como qualquer outra questão que gera vício. Não há uma legalização, e se não há uma legalização, há uma exposição menor. Então, ela está restrita ao marginal, ao escondido. Legalizou, a exposição é absurda. Então, como você tem uma exposição maior, há também uma vulnerabilidade maior. Um exemplo disso é a lei seca. Se fala muito, se discute muito sobre a lei seca nos períodos passados nos Estados Unidos, mas a quantidade de pessoas viciadas em álcool no período onde o álcool é proibido e quando ele não é proibido, ela é significativamente diferente, porque a exposição é menor. Disse que naquele momento aumentou o trânsito do contrabando, mas ainda assim há uma proteção maior por conta da proibição do que não haveria caso não existisse essa proibição. No caso dos jogos também, há quem argumente assim. As pessoas são livres para escolher. As pessoas poderão decidir querer ou não querer jogar. Fato é que nós, porém, estamos tratando de pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, elas são tentadas e toda a exposição sobre a qual você fala vai recair em justamente bater numa tecla que te vulnerabiliza ainda mais, porque tem o coletivo, tá todo mundo jogando. E ainda as questões de saúde mental, de ordem relacional, familiar, já os endividamentos anteriores, as questões sociais envolvidas, mentais, espirituais, que estão em questão, e não sei se nós somos tão livres assim diante de um apelo tão forte, de um comércio tão contundente quanto será este mais um deles, né? E aí, vamos discutindo sobre esse assunto ainda ao longo do programa de hoje. Verdade. E Lucas, obrigado por essas informações aí, bem atualizadas, né, trazendo pra gente. Obrigado. É isso, Lucas. Continua. Um abração para vocês, viu? Bom programa.
Obrigada. Tchau, Valeu, querido. brother. Valeu. E o que dizer? Logo no começo do programa, Aleixo, eu falei assim, será que esse é um assunto que ele deva ser discutido entre nós, pensando no fato de que, assim, não, nós estamos blindados, nós somos cristãos. Há argumentação bíblica quanto a isso? Há fundamentos dentro de uma leitura bíblica correta e profunda que elas vão bater de frente com os fundamentos do jogo de azar. O primeiro, e é muito interessante, muito importante, é que a Bíblia vai te dar uma concepção de trabalho, e a concepção de trabalho da Bíblia, ela não é uma maldição. Isso é muito importante. O trabalho, ele é visto, em essência, dentro da sociedade, por uma boa parte das pessoas, como um azar. Uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa sortuda, uma pessoa que está privilegiada, uma pessoa que trabalha pouco, que trabalha menos, não é assim? Então eu quero ganhar para não ter que trabalhar mais, não tenha mais patrão, coisa desse tipo. Mas quando a gente olha para a Bíblia, Gênesis 1, a primeira pessoa que é apresentada na Bíblia trabalhando é Deus. E quando a gente pega no final de Gênesis 1 e começo 2, de Deus descansou de toda a obra que como Criador fizera. A primeira atividade divina na Bíblia é trabalhar. Então, ele chama o ser humano a um trabalho realizador porque Deus trabalha. Então, o trabalho não é uma maldição e quando se associa trabalho a estritamente fonte de renda, isso é um rompimento com a Bíblia também. Parece uma coisa mais louca do mundo. A gente não trabalha para ganhar dinheiro e Deus fala, não. Quem te sustenta na Bíblia radicalmente é Deus. Ele fala, eu sustento você. É de mim que vem o pão. E nunca diga foi seu braço. Então, quando a fonte do meu sustento, da manutenção da minha vida, não é Deus, automaticamente eu me torno idólatra. Então, o que é a essência do jogo de azar? Quando alguém aposta de que haverá uma realização na vida, uma identidade, um conforto, um bem-estar, uma fortuna, e a fonte não é divina, isso já é, em essência, uma atividade idólatra. Então, eu estou apostando, estou colocando minha confiança de que alguma coisa que não seja Deus vai mudar minha sorte, vai mudar meu status. Isso é idolatria pura. E o terceiro elemento é essa fixação no dinheiro enquanto poder. E se a gente for pensar no dinheiro nessa configuração, Deus trata o dinheiro para essas pessoas que pensam que tudo vem do dinheiro como uma divindade. Tanto é que Jesus chamou o dinheiro por um nome pessoal, Mamon. Então, se eu sou o que sou, faço o que faço, sou reconhecido por dinheiro, esse dinheiro ele tem a mesma configuração de qualquer divindade, qualquer Deus tinha em qualquer momento da história. Porque os deuses pagãos, eles não são um fim, eles são sempre um meio. Então, alguém quer colheita, ele aposta em um Deus. Alguém quer uma família, ele aposta em um Deus. Aí ele quer uma realização, uma felicidade, ele quer vencer na guerra, ele quer status político. Ele tem um Deus. Esse Deus não é um fim. Quando chega o Deus real, ele é um fim. O que é a vida eterna, segundo Jesus? A vida eterna é me conhecer. De conhecer a Deus não tem mais nada. Ele é o ponto final. Lixo, mas você pensa que, em termos dos cristãos, essa concepção, ela está esclarecida? Nós estamos blindados? Nós cristãos estamos blindados? Com essa fundamentação bíblica, ainda assim, esse conhecimento tem chegado a nós? Ou nós somos cristãos que também bebemos nessa fonte de a força do meu braço é que traz o pão para o meu prato? O dado é alarmante. Vamos juntar os números num raciocínio simples. No último censo, 96,5% da população brasileira se declara crente no Deus, a definição que ela dá é a definição de Deus bíblico. Nesse país, se você juntar o público evangélico, a população evangélica e a população católica, o número vai ser superior a 90% da população. Então, nominalmente, esse é o maior país cristão do planeta. Não há nenhuma concentração de cristãos maior em um país que não seja esse. O número de ateus e não religiosos é infinitamente pequeno. Mas ser cristão ou ser autodenominado cristão e ser fiel ao que Deus disse na sua palavra são coisas diferentes. Então, há um indicador que diz que você é cristão. Cristão é uma pessoa que se rende à palavra e é dominado pelo Espírito Santo. Essa é a única blindagem possível. É se render e confiar de que Deus é sábio, justo e perfeito em todas as suas atribuições e receber dele poder para essa rendição. Nisso, a gente fala assim, olha, ser chamado de cristão, ser autodenominado cristão e ser cristão não são coisas mesmas, não é a mesma coisa. Então, naquela porcentagem, ou nas porcentagens apresentadas no hashtag, ali contempla-se muitos ditos cristãos, que estão jogando, que estão apostando, Sim. estão lá no tigrinho, estão lá no leão.
porque também não devolveu, fez a devolução correta da Receita Federal, né? Tem sempre algum felino É um querendo. felino aí te abocanhando. E aqui, ó, os números, né? Mostrando mais uma vez aqui, 51% separa parte do salário já para isso, como se fosse um dízimo. Gente, isso é entre muito aspas. alto. Vamos colocar aqui, né? E eu vou dizer um Já negócio separa. incômodo, Binão. Esse princípio, ele é o mesmo princípio que tem lotado igrejas. Uhum. Porque Verdade. alguém foi para a loteria porque queria uma realização financeira, uma realização pessoal. E alguém foi para a igreja pela mesma razão. Porque naquele culto se prometeu uma realização financeira e pessoal. A diferença é qual dos deuses ele está apostando. Mas ele está fazendo uma aposta. No fim, acaba sendo o mesmo Deus. É o O Deus, mesmo Mesmo Mamon. Deus. O Deus É do que isso dinheiro. aqui subiu para a superfície porque é um monte de conotações. É. Mas nós estamos falando da mesma coisa. Interessante como é um dinheiro que a gente pode dizer até amaldiçoado, né? Quando a gente olha, dá uma olhadinha, até estava dando uma olhada há pouco aqui nos dados, né? As pessoas que ganharam essas boladas de dinheiro aí foram encontradas mortas depois com traços de tortura, pelo cônjuge, enfim, várias outras situações aí. E a gente vê, né? O dinheiro que vem fácil, digamos assim, também ele pode levar fácil a vida de alguém, né? Não é à toa que Jesus tratou isso como idolatria. As pessoas que têm seus ídolos, elas matam e morrem por seus ídolos. Quando a gente chega num ponto da nossa vida que exista algo que vale a pena morrer por isso, se sacrificar por isso, você encontrou a religião de alguém. É um valor absoluto para ele. Então, se alguém teve a coragem de se submeter a esse tipo de coisa por causa dessa entidade que é algo poderoso, que é o dinheiro, isso nós estamos falando da religião. Ele não é diferente de nenhum religioso em nenhum outro lugar que está se explodindo alguém, estourando bombas, escalando, se sacrificando. É a mesma coisa, porque ali está um valor supremo para a vida dele. Da mesma maneira que você tem cristãos que submeteram a ser atacados por leões em uma arena, que se colocam sob tortura, mas não cedem, essas pessoas, a diferença é só qual Deus ele está seguindo. Mas é uma relação com o divino que está na mente dele. Forte, hein? Uau. Por falar em mente, já passou da hora, mas ainda é tempo de a gente fortalecer a mente. Como está a sua? Já viu aquela expressão assim? Gente de mente fraca. Não, vamos mudar isso aí. Fortalecer a mente com conhecimento, especialmente o conhecimento da vontade de Deus. E que tal você investir nisso agora? Mas calma, não precisa investir dinheiro. Nós já investimos o que precisa. Você só precisa investir um pouco de energia de agora ligar pra gente no 0 operadora 12 21 27 31 21 e pedir Mente Feliz. Um manual de saúde mental para você. Essa ansiedade aí tem a ver com os ganhos, com os não ganhos, tem a ver com dívidas, tem a ver com quais medos. Essa depressão é decorrente de quê? O que te aconteceu para levar a esse lugar? Quer saber mais sobre ansiedade, depressão, sobre transtornos outros, sobre o que te aflige nos relacionamentos, por exemplo, a dificuldade de perdoar e muito mais. Manual de saúde mental aqui no Mente Feliz, 12 21 27 31 21. Não precisa pagar por isso, os Anjos da Esperança já providenciaram tudinho para você em parceria com a Novo Tempo. Pausa e já voltamos com você, ainda falamos sobre tema como este tão importante. Até já. Tá vendo como foi rapidinho? Já estamos de volta e falando sobre esse assunto muito importante. Não dá pra gente sair de casa ou mesmo em casa sem estar bombardeado e ter que lidar com essa questão que é muita aposta e muita notícia de gente que parece que está se dando bem, está se dando mal, virou uma questão de saúde pública. E Darleide, tá aparecendo muito divórcio por aí por causa disso. Sim. Gente que escondido, perdendo dinheiro, arrebentando com a família. E a pergunta a ser feita é, e aí? Tá certo isso? Você tem dúvida sobre isso? Tem alguma contribuição a fazer? Você tem uma história para contar daquelas que podem ser contadas aqui? Manda pra gente sua pergunta. Você tem dúvida sobre o assunto? O que eu posso fazer sobre isso? Manda pra gente no 21 27 é para você falar. É 983150249. 12 983150249. E a gente vai conversar agora. Já posso receber, produção? Não?
A gente vai conversar e já recebemos, mas é o Abinal. Já quase que vai na nave, né? É que agora é 40 dezembro, nave. falou, já posso receber o 13º. Boa! Já posso. Tá na hora já, né? Tá chegando aí. E não apostem, viu? Não usem esse 13º, pelo amor de Deus, para coisas aí que... não, vamos lá fazer aquela fezinha, não sei o quê. Quer fazer uma fezinha? Não, ora, vai, busca a Deus. Aí pronto, você vai buscar mais fé em Deus. Agora, você quer que o seu dinheiro seja investido em algo que realmente dá retorno, mas retornos assim, eu não digo retornos aqui nessa terra, retornos para a eternidade, almas para Cristo, pessoas conhecendo o amor de Deus. Olha que retorno maravilhoso. Você que sempre acompanha a programação da Novo Tempo tem sido abençoado, né, por esse conteúdo que a gente traz aqui. Que tal levar, investir para levar essa mensagem para outras pessoas também? Como isso? Sendo um anjo da esperança. Pois é. E comigo aqui o J. Tess, deu até uma falhadinha. J. Tess, como é que você está, meu querido? Oi, querido. Tudo certo? Bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom estar aqui de novo. Maravilha. Prazer é nosso. O Jota esteve aqui um pouquinho antes do Anjos em Ação para falar, de tudo que estava por vir aí do Anjos em Ação. Aconteceu há um pouquinho mais de uma semana esse programa que envolve toda a Rede Novo Tempo, TV, rádio, web, gravadora Novo Tempo, escola bíblica, enfim, todos os departamentos reunidos para poder levar um pouco do que aconteceu ao longo do ano e trazer novos projetos também. Agora, Jota, conta pra gente como é que foi o Anjos, a expectativa, Eu sei que a expectativa estava muito grande, em cima desse projeto do Anjos em Ação. E como é que foi receber depois de tudo que foi programado, planejado, expectativas alcançadas? Eu gostei, vou pegar de carona uma frase que o pastor Aleixo acabou de falar, Nós contamos histórias que podíamos contar, Sem dúvida, No programa Anjos da Esperança a gente conta milhares de histórias ao longo dos anos, E foi justamente isso que a gente se propôs a fazer no Anjos em Ação, contar novamente histórias de vidas transformadas. Esse é o objetivo principal do Anjos em Ação. Essa era a nossa expectativa e a gente conseguiu cumpri-la. Trouxemos pessoas com histórias muito caricatas. Uma delas, por exemplo, a Dona Maria Aparecida, que reservou um pé de pequi. Olha isso. E com o dinheiro que ela arrecada vendendo esses pequis, ela destina para o Anjos da Esperança. Então, Abinal, a expectativa estava muito alta e foi cumprida. Graças a Deus, a gente tinha uma meta de 2.000 doações. Por que a gente estipula uma meta? Porque a gente quer instigar as pessoas a participarem dos sonhos da Novo Tempo. Mas a gente nunca vai estipular um valor. Nunca. Aqui no Projeto Anjos da Esperança, na Novo Tempo como um todo, a gente nunca vai estipular um valor. Mas a gente estipulou uma meta. E eu, graças a Deus, estava lá trazendo as informações junto com a Darleide, junto com outros apresentadores, você como exemplo, Abinal? E a gente conseguiu bater essa meta no programa mesmo. Foi. Nós conseguimos, na noite ali, 3.208 doações. Olha aí. Estou trazendo esse número para você. Só que... 1.208 a mais do que o que havia proposto ali. Justamente. Mas mais do que isso, quando a gente reprisou o programa no domingo, eu vou trazer para vocês em primeira mão aqui 4.279 glória doações. a Deus, hein? Olha isso, que bênção. Extraordinário, Mas o que a gente quer trazer com esse número? Esse número, friamente, ele seria usado para outros fins. Mas aqui na Novo Tempo, a sua doação tem um propósito, que é transformar a vida, para que a gente possa construir novos programas, para que a gente possa sonhar junto com você e encontrar novas pessoas para Cristo. Abinal, então, eu só estou trazendo para você aqui só bênçãos desse Anjos em Ação, o Messias, e eu tenho certeza que ele foi exaltado. A gente se propôs a fazer um musical. As pessoas vão ver nas imagens aí um belo musical. Cristo foi exaltado através desse programa. A gente contou um estudo bíblico, mostrou um estudo bíblico, não é mesmo, Abinal? Você estava lá, você pôde perceber. Quem está em casa também pôde perceber isso. A gente mostrou desde as profecias que diziam que Cristo viria a essa terra e depois nós mostramos quando ele veio a falecer, mas ressuscitou para que em breve venha nos salvar. Verdade, Aconteceu era uma encenação, ao longo de toda a programação, cada bloco ali trazendo uma temática dentro de todo esse contexto que o Jota trouxe. E o que eu achei muito interessante, Jota, até queria que você comentasse um pouquinho para a gente viu algumas imagens que foram feitas pela inteligência artificial, E como é que está muito em alta agora? Como que foi para Novo Tempo como um todo, utilizar essa nova tecnologia da inteligência artificial para criar? Interessante que a gente vê imagens como essa que estão aparecendo justamente ao fundo aqui, são imagens feitas pela IA, inteligência artificial. E olha só que imagens incríveis.
Se fosse contratar atores, por exemplo, para fazer algumas dessas cenas ali, seria Imagina algo... o custo, né, Cara, Abinal? caríssimo. Nós somos mordomos aqui na Novo Tempo. Quando a gente pega o seu recurso financeiro, a gente utiliza ele da melhor forma possível. Então, como o Abinal bem falou aqui, se a gente fosse contratar atores, né, locar um espaço para fazer essas encenações, nós iríamos gastar um alto investimento, iríamos fazer um alto investimento. Só que com a inteligência artificial correta, não somente uma, foram 5. 5? Nosso time do marketing usou 5 inteligências artificiais para que nós pudéssemos fazer imagens tão belíssimas quanto essas, pudéssemos contar uma história. Ao passo que o bloco ia terminando, ia começando, nós colocávamos esse pequeno trecho, né, junto com a narração de um locutor, trazendo a história da Bíblia, a história do Messias. E as pessoas conseguiam interpretar e conseguiam absorver essa informação, essa esperança de maneira muito correta, né, porque estava exemplificado na tela, né, Abinal? Que incrível, né? Até as pessoas que participaram ali da encenação, né? Tirando essa parte do vídeo ali que foi feito por inteligência artificial, a encenação foi feita por pessoas aqui da Novo Tempo mesmo, né? Funcionários da Novo Tempo, então o custo sempre prezando por isso, né? Valorizando cada real, cada centavo que chega aqui para a Rede Novo Tempo. Agora, Jota, algo que me chamou muita atenção nessa programação foi o testemunho da Thaís. Sem dúvida. Né? O batismo da Thaís aconteceu ali no programa ao vivo, mas foi contado o testemunho dela também, mas até que chegasse nesse momento, a Thaís passou por muitas coisas, o inimigo tentando segurar e... Ele não fica feliz com o que a gente faz aqui, Abinal. Eles não ficam felizes quando vocês trazem temas específicos sobre a Bíblia que vocês trazem no Entre Família. É uma guerra espiritual todos os dias aqui na Novo Tempo. E com as pessoas, como a vida da Thaís, não foi diferente. Ao vir aqui na Novo Tempo, por exemplo, ela ficou barrada dentro do elevador. Trancou o elevador. Dias antes, alguns objetos da casa começaram a mexer. Então, ela já vinha tendo alguns problemas espirituais dentro da casa dela e ela queria se batizar aqui na Novo Tempo como pastor, aqui da Novo Tempo, que era o pastor Leidivan, que ela tinha um carinho muito especial. O pastor Leidivan terminou a carreira dele dentro do tanque batismal, mostrando mais uma vez que a Novo Tempo tem essa missão de levar as pessoas não somente a estudar a Bíblia, mas ter uma transformação correta de vida. Então, a história da Thaís, ao ter vindo aqui, mostra pra gente que a gente não pode ter medo. Pelo contrário, a gente tem que falar do Messias, a gente tem que mostrar para as pessoas que a gente acredita num Deus verdadeiro, Abinal. É verdade, amém. Deus seja louvado. Bom, e se você não acompanhou, não consegui, estava viajando ou estava trabalhando, está disponível lá no YouTube, né? Sem dúvida. Quem quiser acompanhar toda a programação, foram quantas horas mais ou menos de programa? 4 horas. Começamos às 8 e fomos até a meia-noite. Só que quem está em casa pode ver, assim, ir para frente, voltar, né, pegar o trechinho que desejou, ver o Abinal, ver a Darleide, ver o pastor Robson Aleixo, ver a mim e todos os outros apresentadores aqui da casa. Está lá no canal do Anjos da Esperança. Está dividido por bloco, tá? É bem fácil de acessar. Entra no YouTube, pesquisa Anjos da Esperança, que é o nosso canal. Está lá os 8 blocos do programa Anjos em Ação Messias. É isso. E não só assista, mas se torne um Anjo da Esperança também. Jota, como é que faz para ser um Anjo da Esperança agora? É muito fácil. Você vai ligar no telefone, que é o 0 operadora 12 21 27 30 30. Esse operadora é o número do seu chip, tá? Então você coloca 0, o número do seu chip. TIM, Vivo, Claro, Oi, uma dessas operadoras. Uma dessas operadoras, ou do seu telefone fixo. Depois o 12, que é o nosso código de área, depois 21 27 30 30. Nós temos uma equipe neste momento para receber a sua ligação. Perfeito. Jota, obrigado, hein? Que prazer, obrigado sempre estar mesmo. aqui. Deus continue abençoando nesse ministério tão lindo. Obrigado, Arleide. Obrigado, pastor Robson. Sempre bom estar aqui. Jota. Obrigado. Pastor Aleixo. Nós vamos continuar a nossa conversa aqui falando sobre essas dimensões e falar de uma dimensão psíquica e eu vou receber aqui nosso convidado, psicólogo Newton, vindo de lá de Uberlândia, essa terra do pão de queijo, rapaz. Uberlândia, rapaz, tem vontade de conhecer Uberlândia, viu? Minha pergunta é se tem táxi lá. Que é bom. Tem táxi? Só Uber. Foi mais forte que eu. Boa. Mas essa foi boa. É a cidade do Uber. E eu achando que só tinha trem. Também, né? Também. Muito Uai, muito trem, Uai. Uber. Verdade, né? E o que dizer desse tema que a gente está conversando aqui, né? Sobre apostas, vícios e tal. Até tinha comentado um pouquinho antes. Acho que foi só em off que eu comentei aqui, né? Por que o ser humano ele tem muito essa de competir? Por exemplo, né? Quando a gente oferece uma revista como essa, um material gratuitamente, pago pelos Anjos da Esperança,
E muita gente, é de graça, tal, não dá tanta importância. Agora, quando aquilo é um sorteio, vê um sorteio, você pode ganhar, tal, aí parece que estimula, né? Não, eu quero, agora eu quero, tal. Por que a gente tem muito dessa também? Isso se aplica também à questão dos jogos ou não? É diferente demais uma coisa da outra? Interessante, eu consegui pensar em dois fenômenos, né, vamos dizer assim, para explicar essa situação, né? Primeiramente, a questão da escassez, né? Quando é algo voltado a um sorteio, se trata de algo muito escasso, né? Uma ideia de algo escasso. Só eu que vou ter aquele negócio, né? Então, por exemplo, algo de graça, né? Como você falou, tem uma variedade, né? Uma quantidade enorme daquele produto, daquele objeto para ser distribuído, né? Então, dá aquela sensação, isso aí eu consigo fácil, né? Só chegar ali, pegar e pronto. Agora, no sorteio, não. Dá aquela adrenalina que a pessoa pensa, para mim conseguir aquilo, eu vou ter que apostar, né? Vou ter que ver se eu vou ganhar, né? Ela vê nisso um desafio a ser vencido. Um desafio. Isso aí estimula. Sim. E também mexe na questão do ego, né? Eu consegui aquilo, né? É meu, né? A maioria das pessoas tem aquele folheto, né, grátis, e eu tenho esse aqui, né, que eu consegui no sorteio, na minha sorte, vamos dizer assim. Fui escolhido. Fui escolhido, exatamente. C.S. Lewis tem uma frase que ele fala, nós não somos apenas egoístas, somos competitivamente egoístas. Sim. Então, não basta ser bonito. Eu sou mais bonito que... E tem uma categoria pior. Quer dizer, essa não é nem classificada pior. E assim, eu estou doente. Mas eu também. Eu sou mais doente que você. Observe que isso tem circulado entre nós. Amiga, eu tô com uma enxaqueca. Amiga, eu tenho enxaqueca, unha encravada, gastrite. Porque você tem que ser mais doente que o outro. Essa pessoa é rica. Não, a gente não fala disso. A gente divide riqueza em classes. Né? Rico mas é o mais rico do mundo. É o mais rico do Brasil. Não é necessário só ter uma vantagem, é um egoísmo competitivo. Isso nos torna muito assim, porque vulnerável, porque você pode estar ruim, mas se está bem, porque está melhor que alguém. Sim, aí é aquela questão do contraste, né? Você pensa, eu tô nessa condição, né? Tô sofrendo X, mas outro tá sofrendo Y, né? Então não tô tão ruim assim. Ou pode ser o contrário, né? Tipo, eu tô sofrendo assim, mas tem gente que tá sofrendo, né? Mais, então acaba tendo essa questão do contraste que o ser humano acaba entrando assim, né? E nesse caso vai estar diretamente relacionado a essa ansiedade que acompanha os jogos. Sim. Né? Porque eu preciso... Mas daí, quem é esse? Tem um perfil que a gente pode analisar que seja mais tendente a cair na armadilha de uma aposta e que torne-se um vício para ele? Tem um perfil que a gente possa traçar? Sim, sim. Até uma das causas aí do vício em apostas é a causa genética, né? Então tem pessoas que possuem uma predisposição genética para desenvolver o vício, né? E além disso, acredito que é uma das causas mais importantes, que é a dificuldade da pessoa em lidar com as emoções negativas. Então o que acontece? A pessoa às vezes está lá com ansiedade, está triste, está com tédio. O que eles fazem? Eles vão lá e apostam, né, para tentar aliviar aquela emoção. Que gera uma adrenalina, gera uma dopamina, adrenalina, um né? prazer ali envolvido. Só que ao mesmo tempo a perda, quando não ganha, aquilo deve trazer uma Mas quem é frustração. viciado, ele vai querer continuar Mais até e mais. alcançar. E sem contar também que esse indivíduo, ele também está em busca de algo que resolva um problema que ele tem a ser resolvido, como, por exemplo, contas a pagar, dívidas que estão em aberto. Então, ele vai por um caminho em que o vício vai alimentar essa ideia, vai fortalecer essa ideia e ele vai pôr em prática. É a ilusão, né? E tudo isso acaba sendo uma ilusão. A ilusão do investimento, a ilusão do ganho, a ilusão de apostar para conseguir recuperar o dinheiro perdido, né? No final das contas, ele vai perder mais dinheiro, vai ficar mais ansioso, mais deprimido, né? E a saúde mental acaba sendo destruída, literalmente. Então, essa relação de buscar uma resposta química, dopamina, ela está, então, relacionada com a perda. Então, por exemplo, eu coloquei aqui R$100. O fato de existir a possibilidade de perder aumenta, então, essa tensão, aumenta coloca mais realidade para que haja uma resposta neuroquímica, não?
Eu vejo que a dopamina aparece mais na recompensa. Na recompensa. Sim. Então eu coloco 100, posso ganhar 1.000. Na hora que ganha, né, aquela migalhinha que o aplicativo solta, aquelas migalhinhas, né, pro jogador, Aquela descarga. aí vem, né, aquela sensação, nossa, ganhei. Né? Aí ele vai ser impulsionado a fazer de novo. Isso, aí vai virando um ciclo. Por isso que os índices aparecem altos ali de pessoas que ganham, né, aposta, ganha e pega aquele mesmo valor e vai reaplicando, vai Exatamente. reaplicando no vício ali, né? E mais, e mais, e mais. Gente, assunto bom pra gente, que a gente está conversando por aqui. E vem ainda algo a mais. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, o Fernando Jobs vai estar com a gente por aqui, explicando um pouco mais por trás, né? Como funciona esse mecanismo dos jogos de aposta, jogos de azar, enfim. A gente volta rapidinho depois do intervalo. Pergunta do dia, você aí de casa tem alguma questão relacionada a jogos? Tem alguém da sua família? Tem uma história para contar? Você mesmo é tentado? Já caiu no golpe, na tentação da ganância? Conversa com a gente pelo nosso WhatsApp 983150249. Deixa eu falar que quando eu era moleque, inclusive... Ontem. Não, quando eu era moleque eu lembro que tinha uma maquininha na época do fliperama Não e tal. faço ideia. Não lembra, pastor Aleixo? Não. Da rede não vai lembrar também, né? É. Não. Veio muito depois a máquina. Brincadeira. Tinha, né, lembrei aqui, ó, tinha uma maquininha lá que eu lembro, que ela era um monte de moedinhas assim, ó. Aí você colocava a moeda, ela ia empurrando aqui assim, né? E, cara, aquilo dali era moeda de 25 centavos. E a gente colocava, aí ia naquela, ai, quase. É quase igual aquela que pega aqui, né, os bonequinhos. Isso aí ela ficava naquela, quase. Aí já teve uma vez que eu coloquei lá a moedinha e caiu um monte, né? Aí eu peguei, eu olhei e falei, mas se eu colocar e ganhar mais um monte? Perdi tudo. Aí eu falei, não vou mais jogar nesse negócio. Você jogou? Joguei, perdi tudo. Pode dizer que não perdi tudo, fiquei com acho que umas 5 moedinhas, ele só falou, agora isso aqui eu não vou jogar, não. Mas fiquei na tentação ainda, joga ou não joga? Mas foi menos arriscado do que você dizer que a maquininha do fliperama veio muito tempo depois. Foi arriscado, né? Confiou na sorte. Mas tudo bem. Brincadeira, Daí. Eu não quero entrar nessa brincadeira hoje. O que veio É primeiro? segunda-feira, O vamos que veio preservar a amizade primeiro? pro Ferro a resto da vapor ou a semana. máquina de fliperama? Você fica Ou apostando... ferro a vapor, não, ferro a Escuta, carvão. você aposta muito alto na nossa amizade. Muito alto. A hora dessa você pode perder tudo, igual perdeu Vixe, essas as moedinhas todas. Tá bom, retiro o que eu disse. Pronto, Não, jogou e já tá já jogado. era, né? Mas a pergunta que ele fez, ele não respondeu. O que veio primeiro, o fliperama ou o ferro a carvão? Não, veio, sabe o quê? Interações, veio assuntos outros. Diretora, o que eu chamo agora pra gente mudar de assunto? Fernando Jobs, onde ele está? Vem pra cá, pro telão? Então vem, Fernando. Salva. Você já conhece essas piadinhas daqui, né, Fernando? Conheço. Abre aí o seu sem áudio. Tá sem Fernando. áudio do Fernando Por aqui. gentileza, Fernando. Opa! Aê. Agora sim. Repete, você já conhece essas piadinhas internas, né? Conheço, Darley, eu sou de casa. Já tava com saudade, inclusive, de falar com vocês aqui. Conta pra gente, então. A máquina perde quando ela quer, ganha sempre que ela quer e nós somos uns tolos, né? Nós não, assim, eu digo nós, mas... Ser humano. Não, sim, Darley, primeiro que eu acho que o jeito como é feita a abordagem das pessoas para jogarem, né? Porque a gente comentou aqui até no início do programa que a gente assiste o futebol, a gente é abordado por... Deixa eu só baixar um pouquinho que tá um pouquinho de retorno para mim aqui. Isso. A gente está assistindo um jogo de futebol, a gente é abordado por esses sites, por essas ofertas de dinheiro fácil, de que você vai conseguir, inclusive, renda extra jogando nesses sites, que é impossível, né? Você tá ali para você perder. Até o nome já diz, né? Site de azar, né? Jogos de azar. Não tem sorte ali, é só azar. Você vai perder o seu dinheiro. Eu já recebi, inclusive, mensagens aqui nas minhas redes sociais de pessoas perguntando: você sabe se esse site é confiável? Aí eu sempre pergunto: confiável no ponto de vista de quem? De quem tá apostando, de quem é o dono do site. Porque se for do dono do site, ele é confiável que ele tá ganhando dinheiro. Porque você vai perder todo o seu dinheiro, que ele tá programado para você perder dinheiro, não é mesmo?
Está bem explícito, né? Jogos de azar, bem dito por você. Fernando Job é criador de conteúdo e gerente de canais no YouTube. Nas suas redes sociais, ele compartilha dicas de tecnologia e viagens e ajuda você a economizar no seu dia a dia. Ele também já esteve aqui no Entre Família e me fez desejar aquele robozinho que faz a limpeza em casa, mas até hoje também nada de chegar lá pelo correio em casa. Mas também não comprei, né? Mas enfim, meninos, o que vocês perguntam para o Fernando? Fernando, eu ia fazer uma pergunta, mas eu já estou imaginando suas respostas, mas é bom que ela saia da sua boca. Existe alguma forma segura de lidar com isso? Pastor Aleixo, existe uma forma segura sim, e eu vou te mostrar, que é não jogar. Se você não jogar, é a forma mais segura de você não perder dinheiro com sites de apostas. Inclusive, um dado me chamou muita atenção aqui na abertura do programa, que 23% das pessoas tiram dinheiro da poupança. A poupança, hoje em dia, é utilizada, inclusive, como uma ferramenta ali de segurança, né? Uma reserva de emergência para as pessoas. E aí, quando você tira esse dinheiro, muitas vezes no intuito de pensar, puxa, eu tenho esse dinheiro guardado, ele está na poupança, ele rende pouquinho, que a gente sabe que a poupança rende pouco, vou jogar nesses sites para talvez ganhar um retorno maior, e aí você pode ter certeza que você não vai ganhar. E aí isso vai te trazer uma frustração muito grande, porque talvez você vai tentar tirar dinheiro de uma outra verba. A gente viu notícias por aí recentemente de pessoas que estavam utilizando dinheiro de programas sociais para fazer apostas, né? Então, tá tirando do básico para fazer um incentivo, tentar um dinheiro fácil. Pessoas não vão conseguir isso, né? A gente esses sites são programados, ele tem uma inteligência por trás do algoritmo que ele vai ver até o seu nível de euforia ali, de êxtase, para você tentar continuar apostando. Então, ele vai te dar uma recompensa sim, mas é uma recompensa muito inferior àquilo que você já aportou, porque o objetivo do site é programado para dar lucro para quem está no site, quem faz o site, quem programou aquilo. Então, você vai sentir aquela falsa sensação de remuneração. Apostei 100, perdi os 100, aí joguei mais um pouquinho, ganhei 10. Opa, tô começando a recompor aqueles 10% do que eu investi. Não, você perdeu 150. E assim vai indo, e você vai perdendo cada vez mais. Isso sem notar. Por quê? A própria plataforma, ela é cheia de gatilhos. Então são gatilhos ali de bonequinhos, principalmente a gamificação, que a gente estava falando aqui no início também do programa, que é aquela competição de você estar ali passando à frente de outra pessoa. Às vezes esses sites, eles criam rankings entre pessoas que estão ali jogando, que estão online, e aí você quer passar aquela pessoa que está ali à frente, que às vezes pode ser que nem exista, que já também seja até mesmo uma programação que seja por trás para incentivar você a jogar mais dinheiro. E aí, então, eles facilitam a forma de você acreditar o valor com diversas formas, cartão de crédito, Pix, transferência bancária, cheque especial, o que for, para você jogar o dinheiro ali para tentar recompor um dinheiro. Mas eu posso afirmar para vocês, e afirmo para você, Aleixo, que fez a pergunta, eu não conheço ninguém nesse mundo que ficou rico com apostas, a não ser alguém que tenha programado o site para fazer isso, né? Verdade. Eu tô aqui com uma pergunta para fazer para vocês dois, Newton. Porque ótimo. A gente vai falar aqui também, Steve, chamei você pelo nome do seu irmão. Eu ia... Steve Jobs. Quando a gente está no mundo virtual, nós estamos recebendo informações, mas a gente está entregando muito. A questão é que muitas vezes nós estamos com alguma consciência da informação que a gente está recebendo, mas não tem nenhuma consciência da informação que a gente entrega. Então é possível que uma grande corporação saiba, por exemplo, a data do meu aniversário, a data do meu aniversário de casamento, de namoro, e a minha resposta em postagens e visão entrega a minha condição emocional. Então é possível você bater o olho e falar, tá triste, não fez postagem. E eu estou falando de um raciocínio simples. Então imagine alguém que está me vendo e me analisando o tempo todo e as minhas reações dentro da rede social, entregando o meu estado emocional. Isso significa que em algum momento, hoje a gente está falando de aposta, eu falo assim, tá, isso aqui não é uma atitude muito inteligente. Mas em algum momento eu posso estar emocionalmente mais vulnerável para ser pego por isso. E aí a pergunta é, como que eu me blindo considerando que eu não sou forte o tempo todo? É sempre saindo do piloto automático, né? Porque às vezes esse movimento de apostar, a pessoa está tão, igual você falou, num estado de vulnerabilidade, que ela não vê esse comportamento, né? Então a primeira coisa, sair do piloto automático, né?
prestar atenção ali no que ela pensa, nos pensamentos que vêm, né? Pensamentos do sentido, nossa, eu tenho que pagar uma dívida, né? Algo assim que está me tirando minha paz, né? É um pensamento automático que vem na cabeça da pessoa. As emoções que ela está sentindo, eu estou sentindo ansiedade, estou sentindo tédio, estou sentindo tristeza. E o comportamento que ela costuma ter, né? Aquele comportamento de ir lá pegar o celular para apostar, né? Então, tentar prestar atenção nesse mecanismo psicológico. Tipo, né? não estou bem, melhor Sim. não ficar perto. É a famosa frase, vigiai e orai, né? Vigiai 100%, tem que estar atento ali, né? Porque quando você tem a noção dos seus comportamentos, das suas emoções e pensamentos, fica mais, não é fácil, mais simples de poder lidar com eles, né? Mas, Igual ele falou, às vezes, o Steve não. É da família. O Jobs, né? Ele falou assim que a melhor forma é não apostar, né? Então vem aquele pensamento, né? Tipo, eu tô com tédio, eu vou dar uma jogadinha aqui para, né, me divertir, né? É pensar, não vou apostar, não vou jogar, vou procurar alguma outra coisa para tirar o tédio. agora, gente, o peso que é você resistir aos influencers de peso. São nomes São pagos, pesados, que são pagos, que mostram uma vida de riqueza, de luxo, apontando para que esse luxo seja resultado de apostas. É claro que é um convencimento muito, mas muito poderoso, por isso custa tantos milhões. E eu não sei se nós estamos falando às pessoas de modo a que elas estejam despertas para o risco que elas correm. Isso é alguma coisa muito grave. Resistir a nomes como jogadores de futebol, que são mais que influencers, eles são ídolos. Eles têm um lugar no imaginário e na realidade das pessoas. E algumas pessoas que já te falaram e te deram dicas que foram funcionais. Exatamente. De repente falou, cara, tá errado em tudo, tá certo em tudo, e isso é tremendo. Aí vai entrar a ganância, né? Interessante são crianças, né, participando desses jogos aí, e até mesmo joguinhos de criança, joguinho bobo, né, que tem ali, que daí vem propagandas, né, disso, daquilo, o tigrinho, não sei o quê, tal. Enfim, vários jogos que vão aparecendo ali, e aí vai influenciando, querendo ou não, as crianças também, né? Agora, Jobs, até entendendo, né, a gente entendendo que são os jogos de azar, que não se deve, né, fazer essas apostas, né, continua crescendo e muito, né, apesar dos malefícios que traz para a pessoa. Por que disso? Entender que algo é prejudicial, já perdi muito dinheiro, mas eu quero e continua crescendo. Essa abordagem, sabe, Edmar, que é feita, né? A gente está falando aqui dos influencers também, que são pessoas que têm uma formação, né? Um poder de incentivar as outras pessoas. Eu nem gosto de utilizar muito esse termo de influenciadores, porque hoje em dia a gente não influencia, a gente é criador de conteúdo, né? E leva um conhecimento para as outras pessoas, porque eu não quero influenciar ninguém a fazer nada, né? Eu quero te mostrar o que é certo, o que é errado, para você tomar sua própria decisão, ter o discernimento para tomar a decisão. Mas quando você vê ali numa rede social, se a gente olhar pela perspectiva da rede social, quando você está nos stories, você está vendo um Reel, você está vendo 1 minuto e meio de um dia que tem 24 horas. Então vamos pensar pela perspectiva de que a pessoa ficou tentando jogar horas e horas para ter um lucro, para ela conseguir ter algum resultado financeiro. Mas o que você está vendo na rede social é 1 minuto e meio. Então, será que ela não utilizou só a fração do lucro, só a fração do acerto para te convencer a jogar? E as outras 99 apostas que ela fez, que ela errou, ela ocultou para não tirar o foco de levar você para a plataforma, né? Então, é essa perspectiva que acho que é muito importante a gente ter em mente, que a gente está vendo somente uma parcela. Fora que a gente sabe que muitas plataformas, inclusive, são incentivadas, já programadas para mostrar para aquele influenciador que está incentivando, levando um público para a plataforma, que ele consegue ter lucro, né? Então, eu já vi influenciadores que simplesmente abrem o celular e falam, se eu fizer isso daqui, faturei, centenas de milhares de reais, um valor exorbitante. E aí a pessoa que já está, como a gente estava comentando, fragilizada, ou talvez pensando em alguma alternativa de tentar fazer um dinheiro fácil, e aí fala, vou arriscar só uma vez, vou arriscar só uma. E aí arrisca uma, e aí ele entra nesse ciclo que
tá programado ali para a pessoa perder, que ela vai perder, depois ela vai ganhar, e aquilo que ela ganha é inferior ao que ela já investiu na plataforma, e assim o lucro da plataforma vai sendo feito, né? Então, a gente tem que ficar muito atento do como está chegando e está sendo feita essa abordagem para a gente, né? Então, como que a gente é abordado, em qual momento que a gente está psicologicamente para fugir dessas armadilhas tecnológicas, dessas armadilhas de marketing que tem ali por trás, para incentivar que as pessoas entrem para a plataforma para fazer algum tipo de aposta. Porque, Abinal, como você estava comentando aqui na nossa pergunta, é muito fácil você fazer uma aposta. Hoje em dia você está ali e aí você, por diversos meios, você consegue acreditar o valor na plataforma, fazer uma aposta, sabe? Mas para você ter o seu dinheiro de volta é muito difícil. A gente já viu histórias, inclusive, de pessoas que já fizeram e conseguiram ter um dinheiro considerável na plataforma, mas não conseguiam sacar esse valor. Então, o que adianta você ter um dinheiro virtual numa plataforma que você não sabe nem onde está hospedada e não tem uma regulamentação hoje que você possa recorrer legalmente para ter esse dinheiro de volta? Então, eu acho muito arriscado a pessoa fazer esse tipo de aposta, tirar esse dinheiro, jogar numa plataforma achando que vai ter lucro. Não vai ter lucro, né? É uma loucura, Jobs. É o que você disse anteriormente, é não jogar. Ah, eu não quero ficar grávida. Entendeu? Então, eu tô até vendo um bebê, aliás, bebê não, um berço atrás de você, tem um bebezinho por aí? Que não rende dinheiro, mas rende alegria. Obrigada. Sim, Maria Fernanda, nasceu em fevereiro aqui, minha filha, esse aqui, aí é a minha aposta. Boa. Obrigada, Fernando, até uma próxima por aqui. Gente, eu devo dizer assim, muito rapidinho, que me faltam... não total, mas bastante esperança de que a gente consiga lidar com isso facilmente. Veja, uma população que não dorme direito, que não come direito, portanto, até o próprio raciocínio está prejudicado para a tomada de decisões, muito inflamado para ter mais do que ser. A gente vai chegar onde nesse espiral de autodestruição? Pensa nisso, no estilo de vida, como grande fator de a gente levar em conta para considerar que decisões nós vamos tomar na vida frente a tantas tentações por jogos e dinheiro. Quando você falava, Darlede, lembrei de um texto que é infalível. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede os caminhos da vida. E quando Deus falou de coração, ele está falando do centro de comando das suas decisões. E é desse centro de comando das suas decisões que derivam, inclusive, as emoções. Se o seu coração é o seu ponto fraco, isso é um sinal de que você não tem pontos fortes. Mas quando a gente pensa naquilo que crê e naquilo que sabe, aquilo que cremos e sabemos não pode ser tirado de nós. Sim, há emoções que você pode sentir, há emoções que você pode viver que você não escolheu. Há momentos e circunstâncias, inclusive econômicas, que podemos viver e que estão longe da nossa escolha. Mas aquilo que você sabe e os instrumentos que você usa para decidir a vida com segurança, isso ninguém pode roubar de você. Quando a gente fala de escola bíblica Novo Tempo, nós estamos falando de algo sério e profundo e mais. Perceba que é uma lógica inversa da lógica que você vai ver em qualquer outro lugar, que é jogar um pouquinho para você para tirar muito de você. Exatamente ao contrário. A Novo Tempo não quer se tornar importante pelaquilo que ela sabe e que as outras pessoas não sabem. É o contrário disso. É expor, contribuir e entregar tudo que pode ser entregado. Quando você vai para o site da Escola Bíblica, você vai perceber lá, e maravilhosamente, que há de fato uma oferta gigantesca de conteúdos e que a gente pode, assim, com certeza chamar isso de escola. Por exemplo, você pode escolher temas bíblicos, eles são sempre muito importantes e fundamentais. Pensando em profecias, pensando naquilo que Jesus falou sobre o nosso dia a dia, pensando na pessoa do Espírito Santo, tem muitos temas. Educação de filhos, por exemplo, pais preparados, filhos de caráter, é um desafio para muita gente. Pensar em como educar filhos. Perguntas como essa que estamos fazendo aqui, na Mira da Verdade, uma revista ali. Você pode escolher seu curso e mais. A Escola Bíblica certifica. Você entra lá, faz seu cadastro, pede o conteúdo que você deseja, pode ser feito inclusive online e ela vai certificar você. O importante é que, primeiro, esse conteúdo foi patrocinado pelos Anjos da Esperança, você não vai ter custo para isso, é só sua vontade de fazer, totalmente gratuito e mais, você pode pedir quantos materiais você quiser e da forma que quiser. Pode chegar até a sua casa ou pode ir lá no site mesmo, você ter os recursos para você lidar com isso. Não perca essa oportunidade. Escola Bíblica da Novo Tempo. Fale conosco pelo telefone ou entra no site.
Você pode fazer isso agora, né? Vai lá, dá uma olhadinha, só para você já ver e bolar sua estratégia nesse intervalo, porque 4 minutos dá tempo de fazer isso, inclusive beber água. E a gente já volta com a sua interação. E nessa conversa sobre jogos de azar, jogar ou não jogar, já dissemos bastante sobre isso, relacionando com saúde mental, relacionando com decisões que precisam ser tomadas para nós não cairmos nessas armadilhas tão tentadoras dos joguinhos, dos famosos, que estão se tornando cada vez mais frequentes. Meus amores, e os aspectos legais? Aí a gente conversa agora com um advogado, obviamente, para nós nos inteirarmos direitinho. Estou agora aqui do lado do doutor Rodrigo Souza, não é o Silva, mas é o Souza, advogado. Bem-vindo, bom tê-lo aqui com a gente. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, já lhe vi ali com um sorriso largo também nos bastidores, das nossas gracinhas. Mas, doutor, quais são as consequências legais para alguém que participa, que interage, que joga os jogos que estão se tornando cada vez mais populares? Darleide, o que acontece? Legalmente falando, até 2018 era proibido. Então, de 2018 para cá, virou essa pandemia, vamos dizer assim, porque agora é permitido, legalmente falando, só que não havia nenhuma regulamentação. Então estava solto, eles podiam fazer o que quisessem. Eu falo até especificamente das Beats, né? Das Beats, que é o que patrocina os clubes de futebol. Então isso tudo proporcionou um ambiente muito, muito bom, muito favorável para ter essa disseminação que teve. E até eu estava acompanhando ali a questão de já está se tratando como um problema de saúde pública. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma audiência pública que teve, porque esse assunto foi levado para o STF, de tão grave que está. Porque eles estão considerando já o vício ao jogo como um problema de saúde pública, igual o álcool e o tabaco. E porque os gastos, né, que tem e o que acontece na família, enfim. Só que, vou te falar uma coisa que eu senti lá, não vai acabar. Veio para ficar, tá? E o que nós estamos fazendo agora é regulamentando para tentar evitar um pouco os danos, os prejuízos que está se causando, né? Mas vai ficar. Então, assim, respondendo diretamente a sua pergunta, hoje, antes dessa regulamentação, de 2018 para cá, não tinha nada, estava solto. Então, nós tínhamos muitos sites falsos, fakes, que a pessoa colocava dinheiro e perdia, e você não tinha nenhum respaldo legal, porque eram empresas que nem tinham sede no Brasil, então, nada, você se perdia mesmo. Agora, de outubro para cá, o governo, né, começou a regulamentar, e aí tirou todos os sites fakes, vamos dizer assim, e só estão os regulamentados. Agora, a regulamentação vai começar a partir do ano que vem. Então, entre uma das formas de regulamentar, você pedir autorização para o governo, né, para poder atuar dentro do país, ter sede no país, para você poder estar sob a jurisdição da nossa legislação, e pagar uma outorga para você ter a concessão de 30 milhões de reais. Então, é um valor bem expressivo que acabou tirando bastante gente desse jogo, desse nicho. Exatamente, ficou só gente grande. Mas, como muito bem falado aqui, é algo que tem um viés arrecadatório muito grande. Também tem a questão que eu vi você falando da autotutela, até que ponto o Estado pode te proibir ou não. O álcool também é ruim, os malefícios são mais do que comprovados, mas é permitido. Então, por isso que eu vi que é algo que veio para ficar, não vai, né? Enfim, a gente não vai conseguir voltar de 2018 para antes, que era proibido. Agora, Rodrigo, o jogador, ele é entendido como um consumidor? Se é entendido como consumidor, ele tem direitos, ele tem a quem recorrer diante de alguma situação adversa? Tem. A gente aplica o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, só que assim, então hoje, a partir de agora, né, a partir, na verdade, do ano que vem, existe a regulamentação e essas empresas vão estar sujeitas às leis brasileiras, e se você tiver ali uma falha do sistema, uma perda do dinheiro, que não seja a própria perda do dinheiro em si, né, você pode sim recorrer. Antes nem tinha isso, só para você ter uma ideia. Mas então hoje sim tem essa forma de você buscar um direito que você se viu prejudicado dentro desse contexto de falha do sistema ou algo assim, né? Não da perda do dinheiro em si, tá? Olha, gente, é como dito sobre fazer uso do álcool, evitar o primeiro gole, porque depois fica a tentação de você jogar e ganhar, e aí nem o direito, nem a justiça vai te amparar de todo para os seus próprios prejuízos quando você decidiu jogar, né? Então, mas como advogado, qual é a orientação básica que você deixa para quem possa incorrer na tentação de jogar?
como advogado, falando, lógico que se eu pudesse falar de um conselho pessoal, era de evitar o máximo possível, tá? Tanto é que o governo até tá tentando trazer mecanismos para isso, como de você não vai conseguir pagar com cartão de crédito, para você poder evitar, né, esse pagamento, até com Bolsa Família vai ser evitado também. Mas legalmente falando, é de você jogar o mínimo possível, né? Assim, e se jogar, você ter ideia de que aquilo ali é um jogo, é uma alha que a gente fala no direito, né? Uma sorte ou azar. E que muitas das vezes representa num azar. Então, assim, é muito incerto o ganho, né? Na verdade, o ganho não é certo, vamos dizer assim, né? Mas, doutor, vamos bater mais firme? Não é não. Doutor, muito obrigada, Obrigado viu? a você. Um suquinho à vontade, Obrigado. castanhas. Continua com a gente no nosso papo. Agora nós vamos ouvir perguntas do pessoal aí de casa que mandou a interação no nosso WhatsApp, 98315-0249. Quem já chegou com a gente? Participação anônima aqui, ó. Meu irmão está enfrentando uma grande batalha financeira com minha cunhada. Ela começou a jogar na rifa e hoje ela está devendo a agiotas e outras pessoas. Eles tinham uma dívida estabilizada, ou melhor, uma vida estabilizada. Hoje só trabalha para pagar dívidas. Rifa, Vendo né? pra agiota. Rifa que era alguma coisa do cotidiano. Faz uma rifa até na igreja, lá no pátio da igreja. Fazia rifa de pão, de bolo, para reconstruir. Não estou falando da minha igreja, quando era de outra. Mas assim, e aí vira um vício e chega ao agiota. Situação séria, né? Uhum. Agora a família está correndo risco de vida. Sim. Entendeu? O que está por trás disso, Aleixo? Não, há algo que a gente precisa colocar bem claro. Nós precisamos orientar a nossa vida por valores, eles não podem ser tão movíveis. Isso não é cultural, isso é contracultural, isso é contra-ideológico em um período da história onde verdades não podem ser absolutas. Mas, por exemplo, dentro daquilo que Deus falou, não se participa de jogo de azar nenhum. Uma rifa, ela está no mesmo princípio de uma loteria. Então, Deus não mede o que é certo e errado pelo tamanho do dinheiro. Ele coloca para a gente o seguinte: o seu cérebro, o seu tamanho não é grande o suficiente para você perceber os males que te cercam e as possibilidades. Não jogue. Mas e quando eu sentir vontade? Quando você sentir vontade, você toma uma atitude a partir de um valor. Às vezes você sente vontade de fazer algo que a tua raiva te impulsionou, mas você não sai matando pessoas, não sai batendo em todo mundo. Então, o amor não está naquilo que ele impede você de sentir. O amor está naquilo que você faz com o que sentiu, nas decisões que tomou. Agora você tem um problemão. Esse parâmetro para você medir uma decisão correta, ele é real dentro da Bíblia. O caminho das decisões equivocadas levam à prisão. Um dia você está livre para decidir o que é certo e o que é errado. Agora você não decide mais sozinho. Nesse caso, não decide mais sozinho. Alguém tem que interferir. O resultado sempre útil de uma decisão errada é a falta de liberdade. Decisões equivocadas levam à falta de liberdade. E envolve outras pessoas, a família está envolvida. Agora, alguém que não podia, que podia estar livre para escolher também está com risco. Perfeito. Trabalhar só para dívidas. Mais uma história? Tem mais interação? Jorge Edward, de São Sebastião, São Paulo. Boa tarde. Na hipótese de um cristão ter ganho num jogo de apostas e querer devolver parte do valor como dízimos e ofertas, gostaria de saber como Deus e a igreja vê essa questão. Interessante. Vamos lá. Na hipótese de um cristão ter ganho num jogo de apostas, a gente tem que lidar com o fato de ele não ser um cristão. Porque se ele é um cristão fiel, ele não vai fazer um jogo de apostas. Mas se ele apostou na ignorância, a Bíblia nos entrega dois critérios diferentes para dízimo e oferta, não é a mesma coisa. Toda oferta representa a perfeição de Cristo e a vida que Cristo dá. Portanto, a oferta tem que ser pura em todos os sentidos. Então, Deus fala assim, olha, veio trazer um cordeiro. O cordeiro tem que ser puro, sem mancha. Então, a oferta sempre representa Cristo e não é determinada a quantidade, porque a quantidade é determinada pelo doador. Dízimos sempre representam a propriedade de Deus sobre todas as coisas que existem. Portanto, o dízimo não está diretamente relacionado ao sentimento do doador. Por quê? Porque ele parte do princípio que tudo que está na sua mão, de alguma forma, já foi de Deus. Então, ele é um dinheiro puro, legítimo? Não, não é. Pastor para qualquer, ou administrador da igreja, para qualquer dinheiro que seja dizimado, a não ser que seja claramente a partir de um crime, ele não pode questionar daquele que está devolvendo o dízimo qual é a fonte.
Não pode, porque o dízimo ele está determinado, inclusive, a quantidade. Agora, a oferta, não, a oferta tem que ser pura, não é determinado pela quantidade. Vamos a mais uma, diz que é correndo. Anônima, quando a Bíblia menciona o lançar sorte, significa algum tipo de aposta? Os apóstolos não apostaram sorte para escolher Matias? O povo não apostou sorte para descobrir o pecado de Acã também no Antigo Testamento? Não. Vou começar a responder a primeira pergunta. Quando a Bíblia fala de lançar sortes, ela não está falando de você acreditar e colocar crédito numa aleatoriedade. Ele não está dizendo isso. Deus está dizendo assim, eu vou me comunicar com você por meio desse instrumento de comunicação. Entende? Então, quando Deus fala assim, olha, você vai fazer isso, isso e isso, e a partir desse processo você vai saber o que eu estou dizendo. Não é você jogar dados e esperar que alguma coisa aconteça. E é bem diferente do que os povos pagãos fizeram. Então, por exemplo, você tem uma forma de comunicação no peitoral do sacerdote, que tinha lá as duas pedras, e Deus falava, quando eu disser sim é isso, e quando eu estiver dizendo não é isso. Por quê? Quando você vai perceber na Bíblia, da história do pecado até Jesus, a revelação de Deus é progressiva. E conforme Deus vai se revelando e há mais textos e há mais profetas, nós fomos fazendo cada vez menos perguntas, porque com o decorrer dos séculos há coisas que Deus já disse. Quando você chega em Jesus Cristo, há a revelação plena da vontade de Deus. De Jesus para frente, toda essa comunicação desaparece. Os discípulos não apostaram sorte para numa situação aleatória saber quem é Matias. Eles oraram e pediram para Deus de que maneira você, Senhor, vai indicar qual é a sua escolha. É bem diferente. O povo não apostou sorte para descobrir o pecado de Acã também no Antigo Testamento? Não, porque senão ele ia tirar lá e podia sair qualquer um. Deus escolheu indicar quem era aquele que tinha traído ele e o povo, e ele fez de uma forma que desse tempo de Acã se arrepender. Então ele fez assim, eu vou escolher qual tribo, e aí Deus indica qual é a tribo. O que significa? Acã podia ter falado, sou eu, me perdoe. Aí foi para o clã e foi para a família, ou seja, Acã teve várias fases para ele se posicionar e dizer. Foi afunilando, é a maneira que Deus fez para que Acã se posicionasse. E quando chegou até ele resolveu não falar nada. Então não é sorte. Claríssimo. Bom, chegando já ao finalzinho aqui do nosso programa, o Newton Campos, né, psicólogo com a gente aqui nessa tarde. Newton, últimas considerações sobre esse tema que você deixa para quem está em casa. Tá, eu queria agora lançar um aqui bem rígida mesmo. Joga. O negócio é o seguinte, esse pessoal aí das bets, das tigrinho e tudo mais, vai estar de um lado falando que é bom, que vai ganhar dinheiro, que é uma aposta e tudo mais, e a gente vai estar aqui do outro lado, a ciência, a religião, né? Nós aqui vamos bater de frente e mostrar o lado ruim mesmo, o lado real, né? Não é o lado ruim, o lado real mesmo, né? Apostar vai acabar com a sua vida financeira, a sua vida espiritual, a sua vida social, a sua mente, né? Vai destruir tudo, né? Não vai ter ganho nenhum. Então, pessoal, pelo amor de Deus, não apostem. Isso aí não é diversão, não é um entretenimento. Vamos procurar outra fonte, né, de diversão, né? Existem milhares de formas, saudáveis até. Então vamos pensar nisso, tá? E vamos juntar aqui com a gente nessa luta mesmo contra esse tipo de maldição, né? Vou trazer essa palavra mesmo, maldição, né? Verdade. Obrigada. Bom, as redes sociais aparecendo aí na sua tela, aparecendo já as redes sociais, para você segui-lo. Isso, psicólogo.Newton Campos. Obrigado, viu, Newton? Eu que agradeço. Deus abençoe, pessoal, estão convidados a conhecer o canal, né? Vamos aí juntos aí nessa luta. Boa. Obrigada. Verdade, obrigado. Na tentação de Jesus há muitas lições para a gente aprender na vida, e muito. E a gente precisa se concentrar nesse aspecto de como Jesus enfrentou a tentação, porque ali nós temos um duelo, é um clássico na Bíblia. Jesus contra Satanás discutindo uma ideia. E Satanás está usando tudo contra ele. Jesus não foi tentado como nós somos tentados. Mas tentação é tentação. Note, assim que Jesus saiu das águas batismais, ele ouviu, tu és meu filho amado. Este é meu filho amado em quem tenho alegria. E a primeira tentação traz uma lição importante, porque ali o tentador chega para Jesus e diz, se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Note,
Jesus é tentado a usar o poder para criar um benefício que sustente ou que elimine a sua necessidade. Ele estava 40 dias sem comer. Então havia sim uma vontade, uma necessidade, uma carência e há um poder à disposição. A resposta de Jesus é muito importante para você hoje, na concepção do que é poder. Porque Jesus falou assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele não está dizendo que você vai comer uma página da Bíblia, mas ele está dizendo que se existe poder para transformar uma pedra em pão, esse mesmo poder pode ser usado para transformar uma fome em uma saciedade. A grande questão é como esse poder é utilizado. Dali ele é levado para o pináculo do templo e diz, se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque teus anjos estão à sua disposição. E a resposta de Jesus é, não tentarás o Senhor teu Deus. Note que Jesus está no chão e agora Satanás leva ele para cima e lá de cima ele é tentado a olhar para baixo. Você também e eu somos tentados assim. Essa elevação, esse desejo de estar por cima faz com que a gente não olhe mais para cima, de onde vem o socorro, e olhe para baixo para pedir socorro. E Deus fala, não tentarás o Senhor teu Deus, o que ele está dizendo é, não fique preenchendo cheques para Jesus, para Deus assinar. Você se coloca no plano de Deus e ao se colocar no plano de Deus, você não vai questionar o que ele está fazendo de certo ou errado, porque você está sujeito a ele. E no final, ele é colocado lá no monte e é visto todos os reinos do mundo e a tentação é tudo isso eu te entrego se prostrado me adorares. Eu podia dizer muitas coisas para vocês a respeito sobre tentação, mas anote isso. Quando você estiver no pico do monte, você sempre tem que fazer a pergunta, quem foi que te levou até lá? Quando você vê que tudo está dando certo, a pergunta é, quem é que te colocou lá e para que propósito? Porque muitas vezes, quem está em cima só sabe olhar para baixo, quando a nossa função é sempre olhar para cima, que é o nosso alvo, que é de onde vem as respostas, que é para onde está direcionada a nossa vida. Obrigada. Até amanhã, Estamos de meus volta, amores. Se Deus quiser. Valeu, Beijo, gente. Até mais. Tchau.